conterrâneos, olá conterrâneas, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Sua Vaga na Alemanha, né? Aqui eu ajudo profissionais da engenharia a conquistarem a sua vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem experiência e mesmo sem falar alemão, tá bem? Eu sou Gerson Santos, moro há 8 anos na Alemanha e eu sou engenheiro sênior aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente polêmico. Por que polêmico? Porque tem a ver com a minha opinião, mas também porque eu tenho provas para que isso seja verdade, ou seja, a minha opinião, né? Então, o tema de hoje é por que a Alemanha é a melhor opção para profissionais da engenharia. Então, se você não acredita ou quer entender um pouquinho mais sobre esse tema, fica aqui, fica ligado nesse vídeo, já curte aí o canal, né? Já segue aí pra gente sempre interagir e trocar essa ideia sobre o mercado de trabalho para profissionais da engenharia na Alemanha, beleza? Então tá bem. Quando eu falo sobre o mercado de trabalho, né, da Alemanha, o que eu mais ouço, e eu ouço de diversas pessoas que, vamos dizer assim, que quase que não conhecem o mercado de trabalho aqui, que nunca tiveram a oportunidade de vir para cá, por exemplo, o que eu ouço é: mas e o idioma? E a distância da família? E a adaptação à cultura? O clima? A minha falta de experiência, né? Não conheço o mercado de trabalho, sei lá, enfim, entre outras desculpas que vocês possam trazer e dizer, ou ainda, né, falta de conhecimento, que tá tudo bem, porque eu também já tive nessa posição, né? E para quem já conhece o mercado de trabalho, né, uma das dores aí seria: mas eu já me apliquei a centenas de vezes, a Alemanha não é para mim, né? Então eu tô aqui para responder e certamente rebater cada ponto que eu citei aqui, né? E mostrar que sim, a Alemanha é para você, que sim, a Alemanha tem o melhor mercado de trabalho para profissionais da engenharia, né? O mais promissor para sua carreira, na minha humilde opinião, e com dados, né? E eu tenho experiência, tenho 8 anos aqui na Alemanha e tenho os dados que comprovam isso, né? Eu vou mostrar para vocês quais eu tô falando, tá bem? Deixa eu tomar um pouquinho aqui. Tomar um pouquinho de café. Beleza. Então vamos já conversar sobre os temas aí que eu citei, que vocês podem trazer por medo, por falta de experiência, por realmente não conhecer um pouquinho da Alemanha, né? Então, quando você fala, né, falta de idioma, eu já trago para você que eu mesmo consegui o trabalho sem saber o idioma, né? Eu e vários outros profissionais que conheço e que ajudei, tá bem? Então, isso não é um problema. Ainda eu conheço mais de 100 empresas que contratam funcionários, engenheiros, né, ou do campo da engenharia apenas com conhecimento de inglês. Então, isso na Alemanha. Então, isso já quebra, né, a necessidade de alemão, tá bem? É claro que as vagas são mais escassas, isso aí é claro, é óbvio, mas existem sim essa oportunidade de trabalhar na Alemanha sem falar alemão, beleza? Fator: distância da família, né? Primeiro de tudo, quem é família para você? O seu filho, sua filha, a sua esposa, ou sua mãe, seu pai? Independente disso, todos que eu citei aqui agora, eles ganham visto de reunião familiar quando você conseguiu visto, né, de trabalho na Alemanha. E o visto de trabalho na Alemanha, você só precisa de um contrato. Um contrato, ele vem na segunda ou terceira entrevista, né? Depois que você fez a entrevista, passou pelo processo, quando você receber um contrato, né, a gente fala assim, que é uma proposta de emprego. Você vai ter um contrato e eles normalmente mandam vamos dizer assim, uma cópia ainda não verídica, né? Falando assim,
profissional, por favor, dá uma olhada no contrato, essa é a nossa proposta, se os dados estiverem certo e se você aceitar a proposta, a gente manda oficial. E daí manda, e daí você vai lá, assina e acabou. Com isso aí, você já pode dar entrada no seu visto de trabalho, mesmo estando no Brasil, e você automaticamente já vai poder dar entrada no visto de reunião familiar para seus familiares, como filho, filha, mulher, né, marido, mãe, pai, quiçá sogro e sogra, se você desejar. Mas aí é óbvio, isso aí também é muito óbvio, que você tem que comprovar que o seu salário, ele vai conseguir bancar todos esses familiares que você está trazendo, tá bem? Mas independente disso, você bancando e tendo esse contrato, você não vai ficar longe da sua família. Então é uma questão apenas de você ponderar em relação a isso, né? E se eles quiserem vir também, isso aí tem a ver com eles, né? Mas você não vai ficar longe da família. E outra, com o dinheiro que você vai ganhar aqui, você vai poder visitar, tá bem? Então é também uma opção. Então isso aí é algo que você tem que pensar direitinho, porque na verdade não é da forma que você acha, né? Que vai ficar longe. É óbvio, depende muito da sua priorização e de como você organiza a sua vida. Mas opções tem de você estar perto da sua família, tá bem? Show! Adaptação à cultura. Isso aí basicamente é sim você estudar um pouquinho de como eles são, né? É óbvio que eles não são igual brasileiros, não são. Eles são igual aos alemães, eles são diferentes, eles são mais introspectivos, eles são mais sérios no começo, eles são mais diretos, né, no que eles querem, no que eles acham, né? Soam rude algumas vezes, sim. Só que o negócio é você entendendo como eles funcionam, você estando aberto para no futuro aprender o idioma, por exemplo, você estando aberto que você vai ter novas vivências, novas experiências, e você vai, né, estar apto a se adequar a isso, né? Isso aí é questão de tempo. No começo, né, em 3 meses aqui na Alemanha, eu estava realmente sofrendo com muitas coisas, porque eu não tive nenhuma preparação, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. E eu caí de paraquedas aqui, né, com essa oportunidade que eu consegui aqui, e que é óbvio, com isso tudo, sem preparação, sem entender como funciona a cultura, sem saber uma palavra em alemão, nenhuma, daí você consegue realmente ficar overwhelmed, ou seja, com a cabeça explodindo ali de, cara, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, o que acontece, né? O que tá passando na minha vida. Só que pra mim o idioma não foi o problema, pra mim foi não entender assim nada, nem transporte público, não entender como funciona, enfim, coisa básica, né? Acertar documentação. Por quê? Porque eu não me preparei. Eu recebi a proposta há 1 mês antes de eu começar, e quando eu cheguei, né, com o peito aberto. Então tive muita dificuldade no começo. Não tive uma preparação onde tinha alguém do meu lado me dando um suporte, ou onde tinha um passo a passo. Foi abrindo a floresta no peito, né? E claro, com isso você tem mais dificuldade quando não há preparação. Então é o que eu sempre coloco aqui: sempre se prepare antes, né? Estude bem a situação para que você fique tranquilo, tá bem? Então acho que isso aí ajudaria muito na minha adaptação. E com certeza você que não tá aqui ou que acabou de chegar, olhe para isso, né? Busque informação, busque entender como funciona e como reagir às situações. E aos poucos você vai tomando consciência que é só uma outra cultura, né? Não tem nada contra você ou algo desse tipo. E outra, quando você se tornar amigo, né, de alguns alemães, ou estar dentro do convívio deles, seja no trabalho, seja fazendo esporte, né, seja fazendo algo que eles também gostam, você vai ver como louco
doidões igual os brasileiros eles são. Assim, os alemães são extrovertidos com os próprios amigos, né? Com os que não são, daí eles são introvertidos, né? Existem dois perfis de alemão num só. Ou seja, quando o alemão ele tá próximo de conhecido e amigos, né? Pessoas que ele realmente convive, conhece, né? Ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele é realmente similar ao brasileiro, até pior, né? Com uma cachaça ele é até pior, eu posso dizer, que eu já vi. O negócio é, o alemão, quando ele não conhece você, e esse vem cultural, ele é fechado mesmo, né? E você pensa que ele é aquele tipo de pessoa que não se abre, mas na verdade é porque ele não vai puxar assunto, ele não é desse tipo, ele não é Brasil, ele não é brasileiro, entendeu? Então a gente tem que respeitar isso, né? Do mesmo modo que eles têm que respeitar a gente, né? Mas como estamos entrando na cultura dele, a gente respeita isso e encontramos o nosso jeito de adaptar. E claro, como eu falei, quando você faz parte do ambiente dele, seja fazendo esporte, seja trabalhando junto, daí as coisas começam a mudar, tá bem? Show! Próximo ponto que eu falei aqui pra vocês, né? Você achar que a Alemanha é pra você porque você não tem experiência. E daí que eu mostro pra você que você tá enganado. Por quê? Porque a Alemanha ela procura profissionais de todos os níveis. Ou seja, juniors, plenos, seniors e, enfim, não sei qual que é o nível, dinossauros, depois de seniors. Então a Alemanha procura profissionais de todos os níveis. Quando você é junior, ela pode moldar você. Então ela tá interessada em você também. Tem empresas, tem situações que é muito melhor você você vir com a bagagem menor de experiência ou nenhuma experiência do que vir com a bagagem e trazer, né, os problemas, vamos dizer assim, a palavra não veio agora, mas é basicamente você trazer o que você aprendeu de talvez errado ou diferente deles, né, e o que vai talvez prejudicar ou demorar que você engate ali na cultura da empresa ou no projeto específico, né? Então é muito bem-vindo também profissionais que não têm experiência. E detalhes, quando a gente compara a experiência falada no Brasil e a experiência falada na Alemanha, é também outro jogo. O brasileiro, né, e eu tô falando de recursos humanos, né, recrutadores, eles entendem experiência como carteira assinada, como trabalhar praticamente ali no mesmo cargo que você vai atuar. A Alemanha não. A Alemanha, voluntariado, projeto que você faz na universidade, tipo esse trabalho de final de ano, né? Enfim, tudo que você faz que tem a ver com desenvolver habilidades e trabalhar em projetos, você pode utilizar isso como experiência na Alemanha. Então você acha que não tem experiência até você entender que a Alemanha ela é muito mais aberta a habilidades transferíveis. Ou seja, quando você trabalha de garçom, só que você explica ali e mostra que a sua comunicação é extremamente eficiente, que você consegue de maneira eficaz, né, passar toda a informação, talvez compactar, enfim. Então quando você traz essa informação que a sua experiência foi em determinado local, cargo, projeto, instituição, e você com isso aprendeu algo, seja comunicação, seja liderança, seja, enfim, outra habilidade, a Alemanha, ela aceita isso e vê como experiência, enquanto no Brasil nem é sempre assim, tá bem? Então, se você acha que não tem experiência, eu mostro pra você agora, com esses exemplos e com qualquer coisa que você escrever aí, que você tem experiência sim, beleza? Seja cantar na igreja. Imagina, quem consegue falar, se expressar na frente de centenas de pessoas? Pouquíssimas pessoas. Agora, se você canta na igreja, não. Você é uma delas, entendeu? Você consegue se expressar
na frente de centenas de pessoas. E isso é uma habilidade, tá bem? Show! Daí você vai falar, tá, mas um outro problema é também que eu não conheço o mercado de trabalho na Alemanha. Então, se você não conhece o mercado de trabalho na Alemanha, fica aqui nesse canal, em todas as redes sociais, Sua Vaga na Alemanha. É só seguir, curtir e perguntar. Aqui é um livro aberto. Perguntou, vai ter resposta, beleza? Então, se você tem dúvida, não conhece o mercado de trabalho alemão, pergunta. Mas é isso. O que eu tô trazendo aqui a informação é para você cada vez mais entender como é que funciona o mercado de trabalho alemão. E tá tudo bem agora você não conhecer, né? Porque no começo eu também era assim, não conhecia nada, né? E fiz muitos erros por causa disso. Mas depois, com o tempo, entendendo um pouquinho mais do mercado de trabalho alemão, eu comecei a fazer aplicações com mais assertividade. E é isso que você tem que buscar, conhecimento do mercado de trabalho alemão. Então fica aqui nesse canal e pergunte, tá bem? Show! E outra coisa aqui que a gente pode falar, o celular tá movendo. Então outra coisa aqui que a gente pode falar é sobre, né, os candidatos que já têm um pouquinho de experiência se aplicando na Alemanha, receberam algumas dezenas ou quiçá centenas de respostas negativas e estão falando, olha, o mercado de trabalho da Alemanha está mostrando que eu não sou o melhor candidato. E eu com certeza discordo disso, porque, primeiro, tenho certeza que você não está fazendo um acompanhamento detalhado de quais são suas aplicações, né, e quais categorias elas estão, né, sendo feitas, né, isso aí de acordo com o tipo de empresa, tamanho, né, setor e etc, né? E você também talvez não tenha consciência de todas as documentações que você precisa utilizar e se você está fazendo essa documentação da maneira mais adequada possível, né? Porque isso faz diferença gigantesca na hora de receber uma resposta, né? Então, quando você está utilizando a documentação adequada, primeiro, todos os documentos necessários e depois eles dentro do conforme das normas alemãs, daí sim, daí se você estiver fazendo isso e não está recebendo resposta positiva, podemos conversar sobre, talvez o mercado não te queira, mas eu tenho certeza que antes disso, de falar essa frase, existem centenas de coisas e pontos cegos que você não está vendo, né, e que você supostamente acha que você não tem lugar na Alemanha, mas não é. É o fator você não entender o porquê que a sua aplicação está sendo negada ou porquê que você está recebendo respostas negativas, né? Show! Então, o vídeo de hoje é para responder ou para mostrar por que a Alemanha é o melhor local, a melhor opção para profissionais da engenharia, né? Para você trabalhar, para você seguir carreira, para você se desenvolver definitivamente como um profissional da engenharia e fazer carreira, tá bem? Por quê? Porque você pode também escolher ficar aqui alguns anos, mas eu tenho certeza que você entrando aqui, você vai ver o quão bom é, né, quantos benefícios você tem e, enfim, a flexibilidade que você tem no trabalho em geral, que vai fazer com que você no final mude de opinião e não queira só ficar um tempo, mas queira ficar um longo tempo, quiçá para sempre, né? Por causa que aqui quando você compara, né, os benefícios e os desafios, né, os benefícios são muito maiores, são muito maiores, são muito mais, tem muito mais valor do que as dificuldades e desafios que você vai ter no dia a dia, né? Então, é por isso que eu quero trazer isso aqui pra vocês, beleza? Show de bola! Então, qual a diferença entre a Alemanha e os outros destinos desejados por profissionais brasileiros, né, que atuam na engenharia? E cara, eu
Para isso eu vou trazer até um site para vocês pesquisarem e verem com os próprios olhos, porque isso realmente como eu falei, eu vivo na Alemanha há 8 anos e eu sinto na pele, né, todas as coisas boas que me aconteceram após eu escolher viver e trabalhar na Alemanha, né, como engenheiro. E claro que eu sou suspeito a falar, né? Só que quando você vê os dados, né, enfim, na internet e a comparação, né, você não tem para onde você mais, vamos dizer assim, olhar. Por quê? Porque o mercado de trabalho alemão, ele é destaque, né, pela quantidade de profissionais que ele precisa, pela economia extremamente consolidada e forte, né, e, enfim, pela qualidade de vida que eu vou falar aqui hoje. Então, tem muita coisa boa que agrega para você quando você escolhe aqui. Então, por exemplo, quando eu comparo, né, a Alemanha com outros países, né, o que eu posso falar é qualidade de vida, o mercado de trabalho, né, salários e benefícios, né, o visto, a migração para cá, né, todos são temas que a Alemanha, ela está à frente da maioria dos países, né, em todas as categorias, né? Se você quiser colocar por exemplo, um tema que para a Alemanha, vamos dizer assim, né, é um tema neutro, é o idioma. Por que neutro? Porque, querendo ou não, só com português você não vai conseguir, né, essa vaga, né? Então, um pouquinho de idioma diferente, um segundo idioma você vai ter que falar, que é o inglês ou o alemão, né? Então, o que eu digo é, por exemplo, vamos comparar aqui rápido. Quando a gente faz comparação entre Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Brasil, né, em relação à qualidade de vida, a Alemanha fica em primeiro lugar, né? Qualidade de vida, a gente fala de vários critérios, e eu posso citar isso para vocês mais para frente. Mas, então, qualidade de vida, a Alemanha fica em primeiro lugar. Mercado de trabalho, a Alemanha fica em primeiro lugar, ou empatada com os Estados Unidos, apesar de eu não saber exatamente como funciona lá, né? Pelo menos quantidade de oportunidades tem em ambos os países. Tá aí. Agora entra. E o seguro, né? O seguro de continuar no trabalho, né? Isso aí com certeza a Alemanha tem. Agora eu não sei se os Estados Unidos tem, entendeu? Então é algo que, tipo, tem que prestar atenção, por exemplo, né? Portugal não tem muita vaga, né? O mercado de trabalho é extremamente fraco comparado às outras opções, e Brasil também é um mercado de trabalho fraco comparado às outras opções. Então, quando a gente coloca aqui na mesa, se compara que em relação à qualidade de vida, a Alemanha, dentre as 4 opções, fica em primeiro lugar. Então, mercado de trabalho, considero também em primeiro lugar. Salário e benefício, eu acho que ela empata. E visto, né, visto e imigração, também acho em primeiro lugar, pelo fato de que a partir do momento que você consegue um contrato de trabalho, você está dentro. E detalhe, nós temos 90 dias para ficar na Alemanha, na Europa em geral, né, fazer o que quiser e voltar para o Brasil. Então o visto aqui é muito mais tranquilo, né? Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, você não faz isso fácil. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, eu me apliquei ao visto, misericórdia. Eu realmente fiz uma aplicação de mais de 1h30 no formulário. Depois eu esperei mais de
2, 3 meses para conseguir uma vaga, né, no consulado americano lá em São Paulo. Uma fila gigantesca, umas 2, 3 horas esperando. Depois uma entrevista extremamente desconfortável. E o que eu vi de pessoas chorando de não ter conseguido visto para passear nos Estados Unidos não tá no gibi. Eu vi muita gente, muita gente. Então é basicamente isso que eu falo para vocês, né? E é isso. Em relação, então vamos lá. Eu vou recapitular aqui o que eu quero dizer para vocês entenderem. Vamos lá. Se a gente comparar Brasil, Portugal, Estados Unidos e Alemanha, né, por exemplo, são 4 locais aí onde brasileiros vivem ou querem viver, né? Eu, quando falo sobre os tópicos qualidade de vida, mercado de trabalho, salários e benefícios, né, o visto, imigração em geral e idioma, né, essas 5 categorias, para mim, e dentro desse website que eu vou passar para vocês, a Alemanha é número 1. A Alemanha é número 1. Mesmo você não falando alemão, como eu falei, você falando um pouco de inglês ou um pouco de alemão, ou você se comunicando em inglês ou comunicando em alemão, você vai conseguir a sua oportunidade. É óbvio que o único país que você não precisa aprender um idioma, vamos dizer assim, seria Portugal. Todavia, a economia não é estável, igual a Alemanha, por exemplo, né? E você sim, de alguma forma tem que aprender inglês até para trabalhar com turismo. Se você não aprender inglês, como é que você vai trabalhar com turismo se Portugal é forte no turismo, né? E na engenharia é a mesma coisa. Portugal tem várias empresas que saem da Alemanha, né? Então você vai ter que falar pelo menos inglês. A minha empresa tem uma sede em Portugal. Então, você acha que os portugueses se comunicam com a minha empresa em quê? Em português? Não. Se comunica em inglês. Então é isso que eu estou te falando. Você vai ter que conversar, você vai ter que falar, comunicar em inglês até em Portugal. Entendeu? Então, você estando na Alemanha, o inglês é requerido como em Portugal e os outros países que eu citei, tá bem? Então, na minha opinião, e quando você coloca as 5 categorias que eu citei, né? Qualidade de vida, mercado de trabalho, salário e benefícios, né? Visa, né? O visto e a migração em geral, idioma, a Alemanha é top 1, tá bem? Porque ela engloba o pacote todo, né? Então, você tem um nível muito alto, muito bom em quase todas as categorias e moderado em outras, de forma que ela fica ainda em top 1. Enquanto os outros países, né, apesar de algumas categorias terem notas boas, algumas categorias têm notas ruins. E a Alemanha não tem nenhuma ruim, tem categorias muito boas e boas, né? Enquanto os outros países têm muito boas, boas e ruins. Esse é o problema, né? E daí quando você coloca na balança, será que vale a pena viver num país que não é seguro, né? Estados Unidos não é tão seguro assim, né? Será que vale a pena viver num país com mercado instável, quebrado, não forte? Portugal não é forte, né? Será que vale a pena continuar no Brasil porque eu falo apenas português? Daí você vai estar num mercado onde você não trabalha na profissão, você não ganha bem, o custo de vida é alto e seu dinheiro não vale quase nada. Então, é isso que eu falo. Você precisa ponderar e ver que a Alemanha é uma das melhores opções, na minha opinião, a melhor opção para se migrar e para
se tornar engenheiro, né, valorizado e realmente conquistar o seu espaço como engenheiro de verdade ou como um profissional de engenharia de verdade, né, e receber um salário digno, né, trabalhar numa empresa que vai te valorizar, né, enquanto as outras opções existem vários riscos, né? Então pense nisso quando você for ponderar sobre o país que você vai trabalhar, tá bem? Pera aí. Show de bola. Daí quando você for ponderar sobre os países, né? Imagina, né? Vem a pergunta aqui, Gerson, né? O que eu devo ponderar para escolher, né, o país onde eu quero ser engenheiro, quero seguir carreira, né? Eu falaria para você, olhe para o mercado de trabalho, né, competitivo, né, onde o setor da engenharia é forte, onde os salários são competitivos, onde há um equilíbrio de vida profissional e pessoal, onde você tem segurança, né, no teu emprego, né, onde você tem vários benefícios, onde a qualidade de vida é alta, onde existe inovação e pesquisa, né, para quem trabalha em engenharia isso aí é fundamental, né, e para quem realmente receba bem, acolha o imigrante, né. Então, se você for falar, né, de um país que abrange todos esses pontos, eu posso garantir para você que a Alemanha faz isso, tá bem? E claro, essa é a minha perspectiva e de algumas centenas de profissionais que eu conheço que estão aqui, né? Mas é óbvio que cada um tem a sua opinião, então é muito importante respeitar a opinião alheia e também o que você busca, né? Se o que você busca não tá nessa lista aqui que eu falei, né, por exemplo, então talvez você esteja buscando outro local, né? E tá tudo bem também, tá bem? Mas por que é importante eu falar sobre esses tópicos, né, que estão sendo abordados no vídeo de hoje? Cara, o mais importante aqui é eu elucidar vocês, né, que vocês têm acesso à opção Alemanha. Ou seja, eu quero trazer aqui para vocês a consciência, né, de quão valioso é o mercado de trabalho alemão, a carreira como profissional da engenharia na Alemanha, tá bem? Eu não tinha nesse tempo, né, no começo, quando eu estava me aplicando, né, eu não tinha consciência disso. Por isso que eu me apliquei no Brasil, me apliquei em outros países, e por isso que eu recebi vários nãos. Agora, quando eu foquei na Alemanha, no mercado de trabalho que me valoriza, né? Quando eu foquei na Alemanha, né, nesse mercado de trabalho que valoriza, que realmente olha o profissional, né, não só como uma pessoa que vai trazer lucro, mas como um ser humano e te dá benefícios, te deixa gerar esse balanço entre a vida profissional e pessoal, né? Eu vi que existia muitas chances de crescer na carreira, né, de ter aquela carreira promissora, de ser chamado de engenheiro, no meu caso, né, por exemplo, de verdade. E que já vi vários técnicos também que depois receberam o título de engenheiro, né, com a experiência que eles conseguiram, né, no mercado de trabalho. Então, é isso que eu busquei, e foi isso que eu quero, e foi essa minha ideia de trazer esse conteúdo para cá, para que vocês de verdade entendam quão precioso é acreditar no mercado de trabalho alemão e acreditar em vocês para atuar, né, nesse mercado de trabalho alemão, porque parece muito bom para ser verdade, né? Mas acreditem, tem
muita coisa boa sim. E vocês podem, né? É tão bom que daí vocês não acreditam em vocês mesmos. E é isso que vocês têm que entender. Que é porque, né, tem várias lacunas no seu conhecimento. E daí você acredita fielmente que esse mercado de trabalho não é para você. E daí você traz várias amarras, né? A gente fala objeções ou problemas, dificuldades que estão impedindo você de conseguir isso. Mas na verdade está tudo na sua cabeça. E claro, o que não está na tua cabeça, você ainda não entendeu. Você tem que buscar conhecimento. Por isso que eu falo muito de continuar aqui no canal e fazer pergunta, porque isso vai fazer com que vocês realmente consigam se desenvolver e entender melhor o mercado de trabalho alemão, tá bem? Perfeito. Outro ponto aqui, e esse ponto aqui é quase que é um ponto cego, né? Qual que seria um dos maiores benefícios de ser um engenheiro na Alemanha, né? Então, você está falando, talvez ser engenheiro na Alemanha traz vários benefícios, né? Como eu citei aqui, né? De salário, de tempo livre, de etc, etc. Mas, enfim, é isso. Talvez eu consiga isso em outro local. Mas existe algo também que de verdade só tem na Alemanha. Você pode pesquisar e você pode procurar. Só tem na Alemanha e é o mundo que fala, não é a Alemanha que fala. É o Made in Germany, ou seja, fabricado na Alemanha. Então, a partir do momento que você entra como profissional da engenharia no mercado de trabalho alemão, você está trabalhando no Made in Germany, ou seja, feito pela Alemanha. E adivinha quem vai fazer? Você, porque você faz parte desse mercado de trabalho agora. E a partir do momento que você faz parte desse carimbo Made in Germany, o teu perfil como profissional, ele dá um upgrade, ele cresce, ele evolui automaticamente. Por quê? Porque o Made in Germany, ele significa o quê? Confiabilidade, durabilidade, né? Um design inovador, né? Um produto de linha ponta, né? E um produto de linha, um produto ponta, é um produto feito por profissionais bons. Então, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho alemão e você coloca no teu currículo Made in Germany, automaticamente você se torna mais valorizado e muito mais bem pago. Não só pelo mercado de trabalho alemão, pelo mundo inteiro também. Então, isso é um dos benefícios de fazer parte do mercado de trabalho alemão, que está escondido, que você não olha, mas eu estou trazendo para você. Porque a quantidade de ofertas de trabalho que eu recebo no LinkedIn, no Xing, nas redes sociais profissionais, cara, não tem como explicar, né? Eu já fiz uma postagem, eu possivelmente vou fazer um vídeo sobre isso, né? De como eu consigo receber uma proposta de trabalho por semana, em média. Eu tô falando proposta de trabalho por semana, galera. Tipo assim, você entende? Eu não tô buscando a proposta, ela chega pra mim, entende? E isso aqui, por quê? Porque eu estou no mercado de trabalho alemão, porque eu estou sendo valorizado, eu estou sendo bem visto como profissional. E vocês também podem isso, mas vocês têm que olhar para o mercado de trabalho alemão e entender que você vai receber um carimbo engenheiro que faz o Made in Germany, entendeu? Isso não tem a ver com se orgulhar de ser brasileiro ou não ser brasileiro, não tem nada a ver disso. Isso tem a ver com o fato de você estar dentro de um mercado consolidado que é muito confiável, que todos os produtos eles têm selo de qualidade muito alto, né? Que é conhecido por isso. Então, quando você faz parte disso, você também se torna um profissional de qualidade.
tá bem? Então pense nisso. Você vai ser um engenheiro do Made in Germany quando você atuar aqui. E isso é beneficial, isso traz benefício para sua carreira, né? E isso vai fazer com que você seja muito mais bem pago e valorizado, né, num período muito menor de tempo do que tentar ser valorizado em outros países ou no Brasil, por exemplo, tá bem? Show! E beleza, deixa eu tomar um pouquinho. Show de bola. E se você quiser agora, né, saber um pouquinho mais sobre as informações que eu passei, né, sobre os fatores que fazem a Alemanha, comparado aos outros países, a ser a melhor opção para profissionais da engenharia, né, para se trabalhar, eu indico para vocês um site. Então, se você quer saber mais, né, sobre todos os fatores, né, em comparação entre países, para entender o porquê que a Alemanha é o país que te entrega maior oportunidade, né, como profissional de engenharia, eu indico o site numbeo.com. Numbeo se escreve Numbeo, numbeo.com. Lá você vai encontrar várias categorias, né? E vai encontrar um local onde você compara cidades do mundo inteiro. Então eu fiz uma pesquisa, eu comparei, né, 4 a 5 capitais. Se eu não me engano, eu botei capital da Alemanha, Berlim, capital dos Estados Unidos, Washington, capital de Portugal, Lisboa, capital do Brasil, Brasília, né? E daí eu comparei a qualidade de vida, né? Então lá tava lá medindo índice de poder de compra, índice de segurança, índice de cuidados de saúde, né? Índice climático, né? Índice de custo de vida, né? A relação do preço de uma casa, por exemplo, a propriedade e a renda que você ganha, índice de tempo de deslocamento, né, diário, né, entre sua casa de trabalho, enfim, né, aqueles índices de poluição. Então, imagina, tudo que tem de categoria para comparar o que é qualidade de vida, né, tá lá nesse site. E ao comparar isso, fica nítido, né? Quando você compara isso nos principais locais onde profissionais de engenharia tendem a trabalhar, né, ou tendem a escolher para trabalhar, a Alemanha é número 1. A Alemanha é número 1. Então não é só eu que estou falando, são dados comparativos e são dados atualizados. Eles foram atualizados no mês de maio de 2024, ou seja, quando eu estou fazendo esse vídeo, e vocês podem checar como as categorias são comparadas e que a Alemanha é número 1 quando é comparado a esses países, né, para receber profissionais de engenharia, né, porque o mercado de trabalho é extremamente consolidado e forte, tá? Então dá uma checada lá e ver, né, com seus próprios olhos o que eu tô te falando, porque isso aí faz toda a diferença, beleza? Daí você vai entender de verdade, né, o que eu sinto ao morar na Alemanha, ao trabalhar como engenheiro, né? Beleza? Show de bola. Então, quando eu falo sobre isso, né, você pode perguntar, tá, então aonde que os profissionais, né, da engenharia, né, os profissionais que querem arrumar um trabalho fora do país, fora do Brasil, eles mais erram, né? Qual que é o erro que eles cometem que atrapalham eles aí a, sei lá, conseguir, né, a receber um salário digno, a conseguir
uma oportunidade de trabalho num país que valorize eles, né? E basicamente um dos maiores erros dos engenheiros e dos profissionais de engenharia é a falta de conhecimento, é a falta de pesquisa. Ele vai lá, toma uma decisão baseada numa indicação, numa opinião, sei lá, de uma pessoa, né, um conhecido, né? Porque a pessoa mostrou ou disse que é fácil, que é rápido, né? E daí a pessoa, né, o profissional, ele busca o lado bom das coisas, né, da situação, e ele não presta atenção nos lados ruins, né, no que pode trazer de problema, de desafio. E quando você compara benefícios, né, e desafios, é nítido que a Alemanha é top 1, né, na minha opinião, e juntando as informações e categorias que eu listei, que a Alemanha é top 1 para profissionais qualificados que querem trabalhar fora do Brasil. Isso é nítido, né? Porque a pessoa pode trazer vários problemas que ela já conhece da Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem um alto imposto, né? É óbvio que tem mesmo, eu acredito nisso. Só que você recebe um salário extremamente bom, digno, e você tem uma qualidade de vida altíssima, né? Vai ver a estrada, eu tô aqui falando com vocês, né? Eu tô dirigindo, eu tô falando com vocês e, cara, eu tô olhando pra frente aqui, ó, é pista limpa, lisa, e essa estrada aqui onde eu tô, ela se chama Autobahn. Você pode dirigir ela com velocidade ilimitada em grande parte dela, ou seja, pode passar aqui, ó, uma Ferrari do meu lado ou um carro de Fórmula 1 aqui do meu lado aqui, ó, 350 km por hora. Por quê? Porque a estrada é impecável, né? Eu vou dirigir de um estado para o outro, né? E é isso, estrada impecável, segura, limpa, né? Você não acha isso em outros países. Essa combinação, a Alemanha tem uma combinação de fatores que lhe torna a número 1 para profissionais qualificados, para profissionais da engenharia a viverem e a trabalhar aqui, né? Se você colocar na balança os prós e os contras e comparar com outros países, a Alemanha está em primeiro lugar. Isso não é só minha opinião, isso também está quando você abre um site como Numbeo, ou como você pesquisa sobre o poder de compra, né, o salário, os benefícios. Cara, você vai ver o que eu tô falando de verdade. É absurdo, né, a disparidade que tem em relação às principais opções que os brasileiros pensam em seguir, em migrar, né? Então eu tô trazendo aqui informação não para fazer a sua cabeça, eu tô trazendo aqui para te informar, e você vai escolher se a Alemanha é ou não um local para você, né? Depende muito da tua opinião própria também, mas se informe e pergunte, porque isso vai ser nítido para você a partir do momento que você buscar mais informação, tá bem? Mas não deixe de pesquisar, porque só ouvir uma opinião, só ouvir, enfim, um lado da moeda, né, sei lá, uma pessoa que fala que país X é o melhor, não vai te levar a lugar nenhum. Compare e você vai ver. Compare e você vai ver com seus próprios olhos, né? Compare aí, qual que é o mercado de trabalho que te garante emprego, né? Você, depois que passar do período de experiência, você garantir emprego, garantir apoio financeiro do governo por um ano pelo menos, e todo um apoio para conseguir fazer com que você consiga voltar ao mercado de trabalho, né? Apoio a mulheres grávidas, né? Família. Você tem 14 meses para passar com seu filho remunerado, né? 14 meses remunerados ou 36 meses no total, né? Que você pode não trabalhar e passar com seu filho, né? Recém-nascido. Ou seja, 3 anos da vida deles você pode não trabalhar, ficar em casa com o seu filho. Você vai voltar e não vai perder emprego. A Alemanha é assim, né?
Existem várias informações e regrinhas para isso, mas em geral aqui tem muitos benefícios. Então, se você é um profissional que está buscando realmente qualidade de vida, ser reconhecido, né, ter tempo com a família, aqui é o local, a Alemanha é o local. Não existe país nenhum que é comparado aqui. Eu falei, coloque na balança e você vai ver, né? Coloque na balança. A pessoa que está te informando sobre determinada oportunidade e país, ela está falando só sobre aquele país. Eu estou trazendo aqui uma vertente de você olhar para todos os países e comparar. Você vai ver que a Alemanha é referência, tá bom? Então faça isso e você vai entender o que eu estou falando. Show de bola. Então, quando você comparar, né? Quando você ponderar, então, a pergunta que não quer calar aqui, né? Como você pode fazer a partir de agora para você não errar mais, para você tomar a melhor decisão da tua vida, para escolher o melhor país para seguir carreira, né, como profissional da engenharia? Eu diria para você, pondere sobre todos os fatores, né? Combine a reputação, né, do país onde você quer viver, né, a qualidade tecnológica, né, de inovação desse país e, acima de tudo, o importante é você fazer uma pesquisa adicional somado e considerando as suas preferências e as suas prioridades pessoais, né, para tomar uma decisão. É óbvio que isso é muito importante. Então, priorize as suas necessidades, considere sim pesquisar e quiçá visitar o país que você deseja, né, morar, trabalhar como profissional de engenharia, e consultar especialistas, pessoas que já passaram pelo processo, que entendem, que compartilham informação, né? Por exemplo, a Alemanha é um país onde você pode sim visitar, mesmo antes de você conseguir uma vaga de trabalho, porque a gente tem 90 dias de visto para visitar a Europa, né? Enquanto tem países, como os Estados Unidos, por exemplo, que não tem essa opção, né? Outra coisa é você olhar para culturas dentro do próprio Brasil que pode te ajudar a trazer profissionais, eu pensei em outra ideia, mas voltando. Outro fator, né, quando você fala, Gerson, eu não consigo visitar a Alemanha, como é que eu posso entender mais sobre ela, né? Além dessa pesquisa que você vai fazer, além de você seguir nosso canal, né, se inscrever, né, você pode visitar algumas cidades do próprio Brasil que tem comunidades alemãs, tem descendência alemã, lá no sul, né? Vai lá para Blumenau, né, para Timbó, é muita descendência europeia, e da lá você já vai entender como funciona um pouco da Europa, né, como as pessoas se parecem, né, como elas são, né? É óbvio que não é exatamente igual, mas já é um feeling, já é um sentimento de, pô, será que eu conseguiria viver aqui? É uma sugestão que pode fazer com que você experimente um pouquinho da Alemanha, mesmo sem visitar a Alemanha, estando no Brasil. Tá bem? Show. E daí você pode estar perguntando, beleza, Gerson, mas e na tua opinião, o que foi mais difícil para você, né, quando você, sei lá, começou a se aplicar, ou quando você chegou na Alemanha, né? O que foi mais difícil para você? E eu digo para vocês com todas as palavras, o mais difícil para mim
foi não estar preparado e não saber onde buscar a informação. Na minha época, não tinha ninguém passando informação, não tinha nenhuma ajuda, vamos dizer assim, alguém disposto a estar ao meu lado, não existia isso. Existia conhecidos, comunidade brasileira e essas coisas, isso sim, sempre existe, mas a pessoa que quer realmente estar disposta a te ajudar, a tirar a tua dúvida em todos os passo a passo, né? Antes, durante e depois de conseguir uma oportunidade na Alemanha, né? Não existia. Então, acho que a minha maior dificuldade é não ter alguém para me guiar, né, na minha época, e eu não estar preparado. O preparado não é eu não sentir que está preparado, não é isso é diferente. Não é não sentir estar preparado, eu não estava preparado porque eu não pesquisei, eu não fiz nenhuma pesquisa, né? Ou seja, eu não sabia qual roupa do inverno comprar, né? Eu não sabia que era importante tomar vitamina D, porque tem épocas do ano que não tem sol, ou que o sol é limitado, né? Eu não sabia que dentro de casa tinha calefação, que era quente, e lá fora tava um frio danado, então eu tomei choque térmico e fiquei doente no começo da minha chegada na Alemanha, né? Então, são essas coisas pequenas, de verdade, pequenas, que eu não tinha ninguém do meu lado para explicar, e que, claro, que fez toda a diferença no começo da minha migração para a Alemanha. E é óbvio que é difícil, né? Você chegar na Alemanha e já ficar doente, é super difícil, né? Não trazer remédio, não saber qual remédio você tomar, entendeu? São várias coisinhas. Então, quando você vem preparado, quando você tem alguém para te guiar, para te explicar um pouquinho sobre, cara, se prepara aqui, faz essa mala com isso, meu Deus, você chega aqui muito mais tranquilo, muito mais preparado e vai ter muito menos dor de cabeça. Não, a sua adaptação vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila, tá bem? Então, a minha maior dificuldade foi encontrar aonde eu poderia ter um suporte, né? E que hoje, com certeza, vocês têm a opção e eu falo pra vocês têm aqui nesse canal a possibilidade de ter as suas dúvidas respondidas. Então, fica à vontade para fazer pergunta e participar, né? São muito bem-vindas. Eu vou fazer o máximo para, dentro do meu tempo, respondê-las, beleza? É óbvio que eu tenho meu foco na minha mentoria com os profissionais de engenharia que eu mentoro, né? No meu trabalho como engenheiro, né? Aqui na Alemanha, mas com certeza eu também faço esse trabalho aqui de coração e compartilhando com vocês o conhecimento que eu adquiri com o tempo, que eu adquiri com o estudo e que com certeza vai ajudar vocês a estarem um pouquinho mais próximo da sua vaga aqui na Alemanha, tá bem? Então eu faço isso realmente de coração para abrir os olhos de vocês, para que vocês consigam uma oportunidade como eu consegui, como outros engenheiros também conseguiram, tá bem? Show de bola. Então, fica ligado que eu vou sempre compartilhar informações e responder a dúvida de vocês. Show? E quando eu falo aqui das dificuldades, é também legal falar das coisas que eu recebi, dos benefícios, né? Porque, óbvio, sempre tem um ônus, mas tem um bônus. Ou seja, sempre tem a parte de... Então, voltando, sempre tem o ônus e o bônus, né? Sempre tem a parte difícil, mas tem a parte boa. E agora, né, com certeza, com todos os desafios que eu passei, né, e que eu quero que vocês passem o menor desafio, por isso que eu tô aqui explicando e passando conhecimento para vocês, né, que desafio todos vão ter, mas vocês podem escolher em ter um desafio menor, não um desafião que nem eu tive, né, um desafio muito grande que nem eu tive, de, sei lá, estar desempregado, né, de não entender nada do mercado de trabalho, de não saber como se aplicar, né? Então
vocês têm a opção de escolher de ter um desafio menor e ainda assim conseguir essa oportunidade na Alemanha. Então, se eu for falar, né, 3 áreas da minha vida aí que mudaram totalmente, significativamente por eu estar na Alemanha, eu diria a minha carreira, né, o crescimento pessoal que eu tive, né, e relacionamento, né, ou seja, carreira, né, eu me sinto extremamente valorizado e isso impacta diretamente na minha vida financeira, né? Então, eu tenho uma vida financeira que eu nunca acreditei que teria. Eu tenho um salário, né, o salário inicial que eu tinha há 6 anos atrás era de 20 mil reais por mês, né, bruto. Mais de 20 mil reais por mês. Então, eu nunca imaginei que eu ia conseguir isso. Eu nunca imaginei. Então, essa é uma área da minha vida que mudou, né? Carreira, parte financeira, crescimento pessoal, né? Eu pude, além de conseguir estar ganhando bem e ser valorizado, eu tenho tempo para fazer o que eu quero, né? Para cuidar de mim. Eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para viajar, né? É realmente amor próprio, é se cuidar. Eu vou na academia, né? Faço esportes, eu viajo, né? Estive a Portugal há poucas semanas atrás. Então é isso. Eu pude crescer também comigo, né? E, por último e não menos importante, relacionamento. Aqui, né? Eu casei, me tornei papai, né? Acho que um dos títulos mais importantes da minha vida não foi engenheiro, foi ser pai, né? Então, isso pra mim, sem sombra de dúvida, é algo incrível. E poder aproveitar, né, as pessoas que eu amo quando eu quiser, porque eu tenho tempo para isso. A Alemanha me dá suporte e ela me encoraja a ter tempo para mim, para minha família e para quem eu amo, né? Então, carreira, crescimento pessoal, relacionamento, né? A Alemanha me deu suporte para eu crescer como pessoa, como profissional e ter uma vida fora do trabalho. Ela me deu suporte para isso, ela me suporta todo dia e me encoraja a isso. Isso com certeza me faz cada vez, me dá cada vez mais certeza de estar aqui, de ficar e continuar aqui. Por causa disso, dessa estrutura que eu recebo, desse apoio da Alemanha, do mercado de trabalho alemão, para você não só ficar focado no trabalho, mas também na família e na sua vida pessoal, tá bem? Então foram áreas que eu tive crescimento absurdo, né? Me senti valorizado, reconhecido, né? Aumentou meu nível de amor próprio, de amor ao próximo, quem eu amo, e é isso. E me faz sentir cada vez melhor, e por isso eu compartilho com vocês essa informação, para que vocês também acreditem que vocês podem, porque vocês merecem isso. Vocês também merecem tudo que eu estou vivendo, que outros profissionais da engenharia também vivem aqui na Alemanha, né? Todas as coisas boas que a gente tem, todos os benefícios que a gente tem, vocês também merecem, tá bom? E por falar nisso, né, no próximo vídeo, né, no próximo encontro nosso, eu vou falar como ser um profissional da engenharia muito bem pago aqui na Alemanha e ter mais tempo livre para você viajar, né, para você ter o seu lazer, para você compartilhar aí tempo com sua família, né? Isso tudo tendo um salário digno, sendo reconhecido e tendo a sua família ao seu lado. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse combo aí de receber um salário muito, muito satisfatório e ter tempo livre, né? O que normalmente está ligado indiretamente, né? Ou seja,
está ligado de maneira contrária. Quando você tem muito dinheiro, você tem pouco tempo. Quando você tem muito tempo, você não tem dinheiro. Agora, aqui não. Aqui tem um balanço. A gente fala work-life balance. E aqui tem um balanço entre a vida profissional e pessoal, e que te dá um ótimo salário e muito tempo para você compartilhar com sua família. Isso vai ser o tema do próximo vídeo, beleza? Então fica ligado, segue o canal, curte aí embaixo, escreve aí se tem alguma dúvida e a gente se fala na próxima. Um abraço.